Caríssimos, caríssimos, olá pra vocês, palmas pra mim! Meu canal, o canal do Ciferman, sempre oferecendo para você conteúdo de qualidade no que diz respeito às matérias às quais eu me proponho a atuar como advogado criminalista e a ensinar enquanto professor. Caríssimo, hoje o tema é iter criminis. Você vai ver uma aula que você nunca viu na tua vida. É verdade. Quando eu te falo que você nunca viu, você nunca viu. Você pode falar com qualquer professor. Pode falar dos caras que eu sou fã, cara. Rogério Santos, todo mundo. Você não viu a aula desse jeito. Então, convencione comigo. Nós vamos utilizar diversos elementos gráficos para que você possa realmente entrar e contextualizar o seu conhecimento. O critério meu nunca é memorização, é aprender. E através dessa aprendizagem você poder ir para outro nível e aprofundar. Então presta atenção. Quer fazer concurso para delegado, concurso para MP, analista, sei lá o que? Assiste essa aula, meu filho. É sobre iter criminis. É iter. Iter. Não é inter. Tá bom? Não é inter, é iter. Iter criminis é o caminho do crime. Eu tenho que saber exatamente um caminho do crime, as etapas até que se aperfeiçoe a conduta criminosa em um resultado que é vedado pela norma penal, para entender a partir de quando começa a responsabilidade penal. Porque esse é o checkmate. Todo mundo conhece dolo e culpa e sabe que o centro nervoso do direito penal é uma responsabilidade baseada na consciência e na vontade de alcançar um resultado. Então é isso. Existem condutas no mundo que são penalmente irrelevantes. Por que são penalmente irrelevantes? Porque não são praticadas com consciência e vontade. Você leva um choque elétrico, bate em alguém, e aí você vai ser responsável por ter batido na cara da pessoa depois de levar um choque elétrico. Você controla isso quando você leva o choque? Tem gente até que se revela, tem gente que leva um choque e vira crossfitter. É a hora que você percebe realmente que não são normais. Presta atenção. Leva uma picada de abelha e daí sai correndo aquele negócio. É mesmo, professor, faz sentido. Então, não existe apenas essa maneira de percebermos que uma conduta é penalmente irrelevante. Às vezes, há até intenção. Mas essa intenção não se projeta na realidade de tal sorte a permitir uma punição. E é por causa disso que você estuda o iter criminis, esse caminho do crime. Nós vamos começar da seguinte maneira, nós vamos ver as etapas do iter criminis. Então, cuidado, preste atenção, pega o seu caderno e aprenda, porque aqui não é pouca coisa não. Coloca aí para nós na tela. Meu filho, quero saber de você inicialmente o que é iter criminis e você sabe, é o caminho do crime. Sabendo disso, a primeira parte desse caminho é a cogitação. De repente você pensa em roubar alguém, nossa, você pode pensar, além de roubar uma pessoa, você pode pensar em matar uma pessoa. Às vezes passa essas coisas pela sua cabeça, com certeza isso aqui não é crime. Meu Deus, me ajuda. Vamos lá, no meio da aula, né, senhora? E daí, depois que você pensa em qualquer coisa, nós temos os atos preparatórios, você compra uma arma de fogo. Porque você diz que hoje você vai matar alguém, você pensa, e esse pensamento somado a uma preparação, municiar a arma, será que forma um conjunto de atos sobre os quais você pode sofrer reprimenda penal? Não, porque são impuníveis. Impuníveis, seu louco. Como assim? Não vão sofrer punição? Olha para mim. Não sofrem punição porque ninguém pode ser punido por aquilo que pensa, óbvio. Ninguém pode ser punido por uma preparação relacionada a uma conduta futura, muito posterior à preparação. Porque eu posso muito bem me preparar para fazer algo e simplesmente não fazer. Tá entendendo? Às vezes é assim. Às vezes é assim, a gente se prepara. Eu vou lá, vou arrebentar tudo. E depois você pensa, você deita. Já pensou se alguém tivesse ouvido isso, chamado a polícia e desde aquele instante você pudesse sofrer uma prisão, você pudesse sofrer uma reprimenda? Não faz sentido. Então, quando você pensa e você prepara, você não é punido. Todavia, há exceções. Volta para a tela. Perceba aí, ó. Exceto quando estamos falando dos crimes de obstáculo. Não confunda crime de obstáculo com crimes de atentado ou de empreendimento.
Porque o de obstáculo incrimina de forma autônoma atos que são mera preparação de outros delitos. Não chega o crime de obstáculo sequer a colocar em risco concreto o bem jurídico, mas existe, olha para mim, existe punição de condutas que sequer chegam a colocar em xeque concretamente um bem jurídico. Isso é um crime de obstáculo. Quer ver? Olha na tela de novo. Exemplos: incitação ao crime, associação criminosa, petrechos para falsificação de moeda. Você é encontrado em casa com um maquinário tendente à falsificação. Você vai poder ser punido. Repare que isso era uma mera preparação. Isso é uma preparação. Isso é um momento anterior à execução. Via de regra, teria que ser o quê? Impunível. Mas existem crimes chamados crimes de obstáculo, que aperfeiçoam a responsabilidade penal baseada em momentos anteriores à execução. Momentos que sequer criam concretamente risco ao bem jurídico que é protegido. Por exemplo, a falsificação de moeda, nós temos exatamente a proteção da credibilidade do Estado, a fé pública. Se você só tem um maquinário e não produziu moeda, você não colocou em xeque a fé pública de maneira concreta. Concorda comigo? Tem até uma discussão sobre a constitucionalidade de crime de obstáculo. Mas eu coloquei para você que crime de obstáculo é diferente de crimes de empreendimento. Crime de empreendimento é aquele, o crime de atentado, é aquele que pune a forma atentada como se fosse um crime consumado. Toda vez que você vê um tipo penal de falar assim, evadir-se ou tentar evadir-se, utilizou a palavra atentar ou tentar, no tipo penal, quer dizer que a tentativa já é vista como crime consumado. Entendeu a lógica? Crime de obstáculo, diferente de crime de empreendimento. Aqui é para arrebentar com tudo. Volta para a tela. Meu filho, mais do que isso, nós não temos apenas cogitação e preparação, nós temos execução, aí sim. Depois da execução, consumação, neguinho morreu. E a consumação, pelo amor de Deus, saiba, nos crimes materiais aperfeiçoa-se com a superveniência de um resultado naturalístico. Volta em mim. Resultado naturalístico é aquele resultado que você consegue constatar a partir dos seus sentidos e que é essencial para a existência de um determinado crime, uma determinada categoria. Se eu mato alguém, não há um corpinho sem vida? É óbvio que há um corpinho sem vida. Esse corpinho sem vida pode ser experimentado, passa pelos seus sentidos, é um fenômeno naturalmente decorrente da conduta de quem dá 10 disparos em alguém. Professor, o senhor é muito nervoso, professor, sou mesmo, cara. Sou mesmo, mas você aprende, preste atenção. Isso é o crime material. É aquele que depende de resultado naturalístico. Fora isso, nós temos o crime formal e o de mera conduta. Neles, basta a conduta. Mera conduta, não tem resultado naturalístico. Portar arma de fogo. Eu porto arma de fogo, e daí eu já sou punido por portar. Ela não precisa estar municiada, nem nada. Eu não preciso ter apresentado um risco concreto para as outras pessoas, apontado essa arma para alguém. Bastou eu andar armado. A mera conduta que não se aperfeiçoa em um decorrente lógico, naturalmente perceptível. O que é decorrente de portar uma arma? Quebrou algo? Fez alguma coisa? Existe alguma causalidade óbvia decorrente da conduta de portar? Não. Diferente da extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, uma consequência possível é o recebimento do dinheiro, o recebimento do resgate, que é a materialização da conduta de quem está extorquindo. Mas perceba que não é essencial a ocorrência desta entrega dos valores, desse recebimento dos valores. Bastou o comportamento em sequestrar. Fechou? Volta ao material. Então, pequenino, olha aí, o Serra dando um chute num morto, a pessoa já está morta, não é possível. Se ele matou, ele não vai responder por isso, né, caríssimo? Por quê? Porque você vender objetos roubados, conforme está aí na tela, não vai ser uma nova conduta típica pelo amor de Jesus Cristo. Não fala besteira. Vamos mais, professor. Agora, olha só você formando o quadro completo. Primeiro você cogita, depois você prepara, depois executa, depois consuma, depois exaure. O exaurimento, volta cá, é um
fato impunível. É algo que recai sobre o mesmo bem jurídico que originalmente sofreu a atuação da conduta criminosa. Repare, se você foi furtado ou foi roubado, alguém pegou seu relógio, mas ele quebrou meu relógio depois. Você já foi roubado, seu louco, você já perdeu o bem jurídico. Não há como uma nova ofensa destinada ao mesmo bem jurídico surtir efeitos no plano criminal. Porque, naturalmente, como decorrência de você ter sido despatrimonializado, a coisa ter sido retirada de você, não lhe sobra mais nada, não interessa o que ele faz com esse bem. Tá bom, volta para a tela. Mais do que isso, vamos para a nossa próxima etapa, pequenino. E a nossa próxima etapa diz respeito à pergunta por que eu preciso saber o que é intercrimes. Eu preciso saber o que é isso, para sabermos a partir de quando ocorre a tentativa. É isso! Falei para vocês, a percepção da responsabilidade penal é totalmente voltada a esse viés da finalidade. Direito penal, por detrás dele, tem um fundamento que é a teoria finalista da ação. O epicentro da responsabilidade são as condutas penalmente relevantes, e são estas aquelas dotadas de consciência. Tá, professor, mas presta atenção. Existe outra maneira? Existem condutas conscientes que, apesar de conscientes, não vão ser punidas? É óbvio que sim. Aí a projeção do plano de responsabilidade penal não se dá mais dentro do âmbito do dolo, da culpa, mas sim do caminho do crime. Porque apesar da existência de um dolo, vontade de matar, essa vontade por si só, se não for aperfeiçoada por meio de uma conduta, por meio de uma execução, é óbvio que ela é impunível. Se ela não for aperfeiçoada por meio de uma execução, sobra os atos preparatórios e a cogitação, que são impuníveis, mas você vai lembrar da exceção crimes de obstáculo. Tudo bem? Crimes de obstáculo. Cuidado com isso. Volta para a tela. Mas, então, eu sei para sabermos a partir de quando ocorre a tentativa. Porque a partir da porra da tentativa, volta para cá, que existe uma responsabilidade penal idônea a sofrer sanção. A tentativa ocorre a partir da execução. Então, estudei o intercrimes para entender a partir de quando existe a responsabilidade penal e passo a entender que existe a partir da execução, e a partir da execução, no mínimo, eu respondo por tentativa. Então, volta lá. O que nós já sabemos? Nós já sabemos que o pensamento não pode ser punido, que os atos preparatórios não podem ser punidos. Em regra, apareceu para você, mas olha só, toda regrinha tem uma exceção. São exceções os chamados crimes de obstáculo, associação criminosa, petrechos para falsificação, volta em mim, que pune as pessoas por desenvolverem condutas equivalentes a atos preparatórios, condutas anteriores à execução. Por causa disso que a gente coloca em xeque a credibilidade constitucional dos crimes de obstáculo. Professor, eu jamais pensei em aprender tudo isso até esse momento. Crimes de obstáculo, eu nem sabia. Obstáculo para mim, aquilo que você tem que superar. Cala a boca. Eu disse para você calar a sua boca e não falar comigo antes que você... Cala a boca, volta para a tela. Presta atenção, meu filho. Temos então estas duas figuras. E daí, por favor, coloque na sua cabeça qual que é a conclusão. Que a tentativa ocorre a partir da execução. Leve em consideração 3 elementos. Eu inicio a execução. Eu tenho ausência da consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. E dolo na consumação. Volta. O que é a tentativa, então? A tentativa é a execução tendente a alcançar um resultado querido e pretendido desde a epigênese desde o início, mas um resultado que acaba não se concretizando por uma questão alheia à vontade do agente. A vontade do agente é matar. Ele realiza todos os disparos, ele faz tudo o que é necessário para matar. Mas a morte não surge em decorrência de uma situação alheia à vontade dele. Ele queria, mas Deus salvou.
Ele queria, mas o médico socorreu. Ele queria, mas o agente foi levado ao hospital. Mas a tentativa não ocorre só no plano onde eu faço tudo o que eu quero e não consigo atingir o resultado por causa da mão divina. Acontece também quando eu quero projetar a minha execução em termos de alcançar um resultado, mas no momento em que eu vou realizar um disparo, alguém me empurra e eu atiro para cima, meu Deus. Perceba, eu estava no início da execução. Fui impedido até de dar um tiro. Ainda é tentativa. Queria dar três tiros, dei um. Ainda é tentativa. Queria dar 3 tiros, dei 3. Mas a pessoa ficou viva ainda assim, porque a mão de Deus interferiu. Ainda assim é tentativa. E é interessante, porque aquele que recebe um crime tentado tem que levar em consideração as mesmas penas do crime consumado. Entenda! Leve em consideração a mesma pena do crime consumado. Se o crime consumado tem pena de 2 a 10, eu levo em consideração essa pena. Todavia, quando eu vou receber a pena, eu vou reduzi-la de 1/3 a 2/3. Tá entendendo? Tá aparecendo para você aqui. 1/3 a 2/3. Então, quer dizer que eu tenho uma redução porque é uma causa de diminuição de pena. Quanto mais longe da consumação, maior a redução. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Tá entendendo? Ah, professor, beleza. Até agora tudo bem, mas volta para a tela. Meu filho, sabendo aí qual que é a conclusão, quero pôr na sua cabeça. O que é tentativa? O código fala, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Alheias, não é ligada à sua vontade. Você não quis parar. Algo lhe parou. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao... Ai, professor, então recebe a mesma pena? Cala a boca. Cala a boca. Eu falo o que eu quiser. Isso é mané. Lê o resto. Diminuído de 1 a 2/3. Tá aí. Então leva em consideração o crime consumado, mas reduz a pena de 1 a 2/3. Cuidado, hein? Em relação à tentativa, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria objetiva, realista ou dualista, que diz que o perigo efetivo que o bem jurídico corre, o que somente se configura quando os atos executórios de caráter unívoco têm início com idoneidade para atingi-lo, pois avalia o desvalor da ação e o desvalor do resultado. Põe aqui, vem cá, vem cá. Teoria objetiva é aquela que consagra uma visão objetiva da tentativa. Um tipo de visão onde você, olhando para uma determinada conduta, você começa a perceber que essa conduta coloca em xeque, sim, o bem jurídico que é tutelado. Então não é a mera vontade. Você não se importa na teoria objetiva apenas com a vontade do agente em matar alguém. Apenas o mero fato da pessoa estar se preparando para matar alguém. Mas sim, você leva em consideração a vontade, mais o aperfeiçoamento possível de um resultado. Então é a vontade mais a execução que propriamente alcançariam esse resultado. Por causa disso que a objetiva é chamada de realista, é chamado de dualista. Leva em consideração esses 2 fatores, desvalor da ação e desvalor do resultado. Se você for estudar as outras teorias, e temos várias, nós temos, por exemplo, a teoria subjetiva. Na teoria subjetiva, o juiz deve levar em consideração apenas o desvalor da ação. Ou seja, só leva em consideração a vontade do agente, mesmo que essa vontade do agente não tenha se manifestado plenamente em ato de execução. Então, de fato, a mera vontade do agente já seria constitutiva dessa tentativa. Não teria nada que separe, então, a tentativa do crime consumado. Porque nos 2 eu tenho uma vontade inicial. Escuta só que absurdo. Então, a teoria que o Código Penal abrange é a teoria objetiva. São dados da natureza que se revelam objetivamente. Objetivamente é aquilo que todo mundo pode constatar. A chuva é objetiva? Se fica caindo ali, todo mundo está vendo a chuva. Então, objetivamente, você vê uma pessoa que tem vontade de matar alguém, expressando essa vontade por meio de um comportamento que coloca em risco o bem jurídico que é protegido. Tá, foda. Professor, eu achei que ia ser só uma aulinha de introdução. Volta para a tela, meu filho, volta para a tela. Então nós temos, diante disso, o juiz deve aplicar punição inferior ao crime consumado,
Temos exceção? Temos. Os crimes de atentado ou de empreendimento, que são aqueles crimes que punem a tentativa como se fosse crime consumado. Logo embaixo, a tentativa é causa obrigatória de diminuição de pena, cujo critério é o menor ou a maior distância da consumação. Quais são as modalidades de tentativa, criancinha? Preste atenção. Modalidade de tentativa, olha essa, olha esse vídeo. O cara atira várias vezes em outro. Perceba bem ao final do vídeo que o rapaz ainda se mexe. Fiquei sabendo que ele tinha ficado vivo. Portanto, o sujeito fez tudo o que queria, mas não atingiu o resultado. Daí o nome tentativa perfeita. Olha o nome. Ou acabada, ou crime falho. Volta em mim. Você fez tudo o que você queria, então você tentou de modo perfeito. Então, tentativa perfeita. Ou você acabou com tudo que você planejava. Tentativa acabada, chamada de crime falho. Então, olha só, tentativa perfeita. Eu fiz perfeitamente tudo o que eu queria, mas eu não alcancei a consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. Você viu no vídeo. Daí, tentativa perfeita, acabada ou crime falho. É aquela que perfeitamente você faz tudo o que você queria, mas você não consegue atingir o resultado por circunstâncias alheias. Volta para a tela. Mais do que isso, perceba. Nessa tentativa, quando a gente esgota os atos de execução, praticando tudo o que queria praticar, mas não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Só tem essa, professor? Lógico que não, filho. Olha essa. Meu Deus! Se eu fosse o cara que tivesse apontando a arma, você tinha que ficar grudado no ar, né? Volta pra mim! Pelo amor de Deus, eu tô apontando a arma. Na hora que eu vou atirar, diferente daquele primeiro vídeo que a gente viu que o cara deu todos os disparos, nesse o sujeito se preparou. Na hora que ele foi atirar, alguém deu uma voadeira, assim, aquele negócio. Né? Fez tudo o que queria. E daí, meu filho, escuta, o sujeito não pôde fazer o que queria. Não fez tudo o que queria. Então, essa tentativa, eu posso chamá-la de acabada? Eu posso chamá-la de perfeita? Eu não posso. Logicamente, você vai dizer que essa tentativa é inacabada. Ela é imperfeita. Olha para a tela. Meu filho, tentativa imperfeita ou inacabada diz respeito, olha só, quando a gente não esgota os atos de execução, não praticando tudo o que queria praticar, não atingindo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Professor, que top, professor! Mas esse sujeito ensanguentado ligando para alguém para que vá em socorro, perceba que nessa hora nós temos uma tentativa cruenta ou vermelha. Se pegou no indivíduo os tiros, se pegou o soco, se atingiu ele, você chama de cruenta. Cruenta se relaciona com carne crua, sangue, por isso que é vermelha. Nessa tentativa é quando o agente, esgotando ou não todos os atos de execução, atinge a vítima, ocorrendo derramamento de sangue. Volta aqui. Pelo amor de Deus. Tentativa perfeita e imperfeita é uma coisa. A tentativa cruenta é uma outra categoria. Cruenta significa se pegou ou não o disparo, se pegou ou não o soco. Se eu dei conta de atingir você, ela é tentativa cruenta, chamada de vermelha, porque reflete exatamente o fato de eu ter atingido você. Essa tentativa cruenta pode acontecer tanto nos casos em que o sujeito faz tudo o que ele quer, dá os 10 disparos, quanto nos casos em que ele quer dar 10 disparos e dá apenas um. Concorda comigo? Posso dar um disparo, atingir você e você não morrer. Posso dar 10 disparos, atingir você e você não morrer. Então existe tentativa perfeita cruenta e tentativa imperfeita cruenta. Fechou? Top, volta para a tela. Mais do que isso, senhores, pequeninos, caríssimos, temos aqui, ó, não acertou o alvo. Se você deu 10 tiros e não acertou o alvo, deu um tiro e não acertou o alvo, ou foi para dar o tiro e alguém evitou que você acertasse o alvo, a tentativa não é mais vermelha, ela é branca, ela não é mais cruenta, ela é incruenta, porque é exatamente quando você não atinge o alvo. Então, o agente esgotando ou não, perfeitamente fazendo tudo o que quer, ou imperfeitamente não fazendo tudo o que quer, não atinge a vítima, não ocorrendo qualquer derramamento de sangue. Além dessas tentativas, pequeno, existem outras que possuem esta nomenclatura, mas que não são tentativas. Como assim, professor?
Tentativa que não é tentativa, professor, existe isso? Existe, olha para cá. Porque a doutrina dá esse nome. A doutrina pegou determinadas categorias, expedientes, que dizem respeito a umas determinadas coisas e deu um nome de tentativa, professor, eu não entendi. Como é que uma tentativa não é tentativa? Cara, pergunta para a doutrina. A doutrina deu nomes diferentes para essas tentativas, que na verdade não são tentativas. Você vai ver, coloca na tela. Meu filho, nós temos aqui. Quais são essas tentativas que não são tentativas? Nós temos a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, chamado de tentativa qualificada ou abandonada. E nós temos o crime impossível, chamado de tentativa inidônea. Raciocina. Então, olha só, olha para mim. Tentativa abandonada. Se você der uma lida no artigo 15 do seu Código Penal, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir nos atos de execução, ele está desistindo de prosseguir nos atos de execução, então você não pode dizer que ele tentou praticar. Por quê? Porque tentativa é baseado em você não conseguir alcançar a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Agora, quando você quer parar, quando você desiste, não há uma circunstância alheia que preservou a pessoa. Há uma circunstância ligada à sua vontade. Então, como é que você para porque quer e vai responder do mesmo modo que o indivíduo que parou porque foi obrigado? Tem sentido? Quem para porque foi obrigado, se eu vou tirar na tua cara e alguém apontar uma para mim e falar, tira nele que eu atiro em você, eu falo, não, eu nem queria tirar nele mesmo. Assim, eu estou parando porque eu estou sendo obrigado. Se eu matar você, eu morro. Agora, eu vou atirar em você. Atiro uma vez, vejo que tem a possibilidade de eu te matar e eu desisto, eu não mereço a mesma consequência jurídica que o indivíduo que foi obrigado a parar, porque eu voluntariamente desisti. Diante dessa situação, eu quero beneficiar sim, o código é certo, em tentar beneficiar, ou melhor, em beneficiar os indivíduos que diante de uma situação de possível criminalidade, ouvem o espírito mais altivo que habita neles e acabam desistindo. Mas essa desistência tem que ser voluntária. Não pode ser a título de coação. Não pode ser a título de coerção. Não pode ocorrer de modo a um determinado indivíduo obrigar você, terceiro, a desistir. Não é assim. Ah, beleza, professor. Vou atirar na cara de alguém e começa a vir a Rotan vai se aproximando. Aí eu saio correndo desesperado, eu desisti. Desisti o escambau. Não desisti voluntariamente, não. Entendi, professor. Mas o artigo 15 não fala só sobre a desistência, fala também do arrependimento. Quem desiste, desiste durante uma execução. Quem se arrepende depois da execução e se arrepende da merda que fez. Então quem desiste é antes da merda ou durante a merda. Quem se arrepende é depois que praticou a merda. Então se arrependeu e está tentando de maneira eficaz evitar o resultado que foi decorrente da sua execução. Evitar a consumação. Se esse indivíduo que se arrependeu conseguir de maneira eficaz evitar o resultado, dei 10 tiros em você e levei você até o hospital onde você foi salvo, perceba que eu dei os 10 tiros, eu não desisti, mas eu me arrependi. E por causa do meu arrependimento, levando-o ao hospital, você teve a vida salva. Nos dois casos, não há tentativa, porque, como eu disse, tentativa é quando, por circunstâncias alheias à vontade, o resultado não acontece, deixa de acontecer. Aqui não. O resultado deixou de acontecer por circunstâncias ligadas à vontade. Apesar dos dois serem coisas diferentes, desistência voluntária ser durante a execução e arrependimento eficaz após a execução, mas evita a consumação, tem as mesmas consequências jurídicas. Em nenhum dos casos o sujeito responde por tentativa. Nenhum. Volta para a tela. Então nós temos, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu já deixo claro para você, são incompatíveis com os crimes culposos, mas são compatíveis com a culpa imprópria. Infelizmente, vai dar para narrar sobre isso tudo, né? Mas olha só, quando você fala da desistência e do arrependimento, nós temos que nós chamamos elas de tentativa abandonada. Eu tentei, mas eu abandonei. E eu abandonei porque eu quis. Diferente disso, nós temos aqui logo abaixo, olha só, sobre a desistência voluntária. Já pensou cair na sua prova?
que um determinado indivíduo na empreitada criminosa deu uma facada em alguém, mas resolveu parar para recomeçar em momento mais propício, porque ali havia muitas pessoas. Será que pode existir aqui a desistência? Olha para mim. Eu dei a facada. Eu desisti agora. Porque eu acho que o melhor momento é numa sexta-feira, para você não aproveitar o fim de semana. Será que eu posso aplicar a desistência? Volta aí. O adiamento da empreitada criminosa para recomeçar em momento mais propício é passível de ser incluso como desistência. Diferentemente, se eu retomo a execução, não se aplica a desistência voluntária. Eu vou lá dar uma facada em você. Posteriormente, paro. Mas eu retomo a execução logo em seguida. Resolvo dar uma paulada em você, alguma coisa para te matar. Tem desistência? Não tem desistência. Você retomou a execução. Então, raciocina, faça mais. Volta para a tela. Além disso, caríssimos, temos o crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar-se o crime. Por isso que é chamado de tentativa inidônea. Olha para cá. O seu comportamento tem idoneidade para alcançar o resultado? Você quer matar alguém com uma arma de brinquedo? Essa arma de brinquedo é idônea a alcançar o resultado morte? Não. Então tem uma ineficácia absoluta do meio que a arma, que é um instrumento que você está utilizando. Ineficácia absoluta do meio. Professor, é mesmo. Essa ineficácia tem que ser absoluta. Se for uma arma que funciona de vez em quando, é questão de sorte ou azar ela funcionar. Seu avô fala que já deu 10 tiros nela, não funcionou nenhum. Mas que às vezes ela, tá certo. Você leva essa arma para matar alguém e fala, se Deus quiser, Deus vai me ajudar a matar. Meu filho, se é questão de sorte ou azar, você não pode dizer que essa arma é absolutamente inidônea. Você não pode falar que esse instrumento, este meio, é absolutamente inidôneo, inapto a alcançar o resultado. Pode ser que alcance. Então, se for relativo, claro que teremos um crime. Claro que teremos uma tentativa. Tá bom, professor? Mas nós temos também a inidoneidade de uma conduta quando, apesar de idônea, o resultado é inidôneo, o resultado não é possível alcançar, mesmo que o instrumento do crime seja apto, seja funcional. Uma arma que funciona. Eu chego na sua casa, dou 10 tiros em você, depois eu já percebo que você estava morto antes dos disparos. O meio e o instrumento que eu utilizei é apto, é idôneo. Mas o objeto é inidôneo, é impróprio. Impropriedade absoluta do objeto. Ah, mas se o cara estivesse contorcendo porque ele tinha bebido veneno, ele ia morrer de qualquer jeito. Cala a boca. Aí é relativo, ele estava vivo aí. Droga! Volta para a tela. Meu filho. Então te deu o nome de duas tentativas que não são tentativas, porque em nenhum dos dois casos o sujeito responde. Então lembre-se, crime impossível, inidoneidade absoluta, meu filho. Engasguei aqui, pelo amor de Deus. Tá bom, professor? O que mais? O que são, então? Olha só, quero saber o que é a desistência voluntária, o que é o arrependimento eficaz. A desistência voluntária é diferente de desistência espontânea, deixa de ser mocorongo. Desistência voluntária ocorre durante a execução, meu filho. A desistência voluntária ocorre aqui. Mas olha só. Ela admite interferência externa. Volta em mim. Admitir interferência externa significa que, na verdade, eu estou apontando a arma para você. Tua mãe chega e começa a chorar. Sua mãe tem mais força do que eu? Tem como sua mãe evitar que eu dê um tiro na sua cara? Não. Mas sua mãe me comoveu. Ela falou, tô até hoje pagando cursinho pra esse cara que não passa. Tô até hoje ajudando ele a ser um advogado excelente, ele não deu conta. Eu fiquei com dó, falei, meu Deus do céu, velho. Não, eu vou ajudar. Vou ajudar, não vou matar ele não, senhora. Pode levar esse estorvo aqui. Meu filho, eu desisti de maneira voluntária. Parei porque quis, não fui coagido. Mas houve uma interferência externa.
uma interferência externa que eu utilizei como fundamento para cessar a minha periculosidade. Não foi uma interferência externa que suprimisse a minha capacidade de matar a pessoa. Ela não me deu um empurrão, não apontou arma para mim, não chamou a polícia para mim, nada. Então perceba, admite-se interferência externa, desde que não seja coação ali, pelo amor de Deus. Volta para a tela. Mais do que isso, quero saber que a desistência voluntária é diferente de desistência espontânea. A desistência espontânea, ela não admite interferência externa. Olha para mim. Espontaneamente eu parei. Não foi porque a mãe chorou. Não foi porque algo externo me comoveu. Então a desistência voluntária, ela pode ser espontânea, mas espontaneidade não é característica ou requisito obrigatório da desistência voluntária. Porque a mãe poderia ter chorado e me comovido. E daí não foi espontâneo. Mas se ela não tivesse chorado e eu parado porque quis, teria sido espontâneo. Seja como for, a desistência é voluntária. Mas, coloque aí, que ó, desistência voluntária não precisa ser espontânea. Significa que pode ser espontânea. Fechou? Volta. Meu filho, mais do que isso, eu tenho um arrependimento eficaz. Olha só, você faz a merda. Depois que você faz a merda, você quer evitar a consumação. Diferente da desistência voluntária. Na desistência voluntária, você está durante a prática da merda e desiste. Aqui não, você fez tudo que você queria, mas você quer evitar a consumação, filho. O arrependimento ocorre depois da execução, ocorre durante a consumação. É aqui. Você tem que evitar a consumação para ele ser eficaz. E vamos separar? Não confunde não, criança. Arrependimento eficaz de arrependimento posterior. Olha o posterior. O eficaz aqui pode ocorrer em qualquer tipo de crime, com violência ou grave ameaça ou não. O posterior só é nos crimes sem violência ou grave ameaça. No posterior, você tem que reparar o dano ou restituir a coisa. Por quê? Porque você consumou. Você não evitou a consumação. Se você furtou, acabou. Por mais que você devolva a coisa, você responde. Mas essa reparação do dano ou restituição da coisa, portanto, não garante para você que você não vai responder pelo furto. Você vai. Mas, se você fizer isso antes do recebimento da denúncia, por ato voluntário, ou seja, ninguém te obrigou a devolver, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Volta para mim. Entendeu? Arrependimento posterior, depois da consumação. Se o consumo tem crime, então posterior à consumação tem crime, eu respondo por crime. Mas se eu devolver a coisa e reparar o dano antes do recebimento da denúncia, eu posso ter uma redução de 1 a 2/3, que é a mesma redução da tentativa. Arrependimento posterior é totalmente diferente do arrependimento eficaz. No posterior é só crime sem violência ou grave ameaça, desde que você repare o dano anterior ao recebimento da denúncia. Olha na tela. Última olhada para você, tá bom? Para você dar o print aí. Meu filho, olha só. O arrependimento posterior se aplica a qualquer crime, não apenas aos patrimoniais. Patrimonial foi um exemplo, tá, professor? Qualquer crime que não tenha violência ou grave ameaça. Pelo amor de Deus. A reparação do dano moral enseja a aplicação desse instituto. Sim, lógico, você está reparando o dano. Aplica-se no caso de violência culposa, sem querer, pode, cuidado, anota para prova, concurso. Uma vez reparado o dano por um dos autores, a causa de diminuição se aplica a todos. Olha só que legal, professor. Aprenderam muito com o senhor. Crime impossível. Arminha de brinquedo faz alguma coisa? Não, é inidônea. Ineficácia absoluta do meio. Instrumento utilizado inapto. Tá bom? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Instrumento. O absoluto em propriedade do objeto, corpinho que já estava sem vida, é impossível consumar-se. Meio ineficaz e impróprio, absolutamente, versus meio ineficaz e objeto impróprio, relativamente, tá bom? Meu filho, mais do que isso, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Objeto é aquilo sobre o qual recai a conduta do agente. Pelo que responde o agente quando amparado por um desses institutos, você sabe? Responde por tentativa, quem está em arrependimento eficaz, quem está em arrependimento posterior, ou quem está em tentativa? Responde por tentativa. Olha para mim. Arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior. Se você vê isso na sua prova, você vai marcar a alternativa que o sujeito responde por tentativa? Não, né? Porque em nenhum dos casos o sujeito responde por tentativa. Se o crime é impossível, não responde por tentativa. Cala a boca.
Vou tentar matar uma pessoa morta. Pelo amor de Deus, se eu desistir, foi voluntariamente. Não foi por circunstâncias alheias. Então não respondo por tentativa. Ah, eu só respondo pelos atos até então praticados. Olha pra lá. Tentativa não. Tá errado, olha só. Olha a carinha do cara nervoso. Pelos atos até então praticados? Topíssimo, meu filho. Quais são os atos até então praticados? Se você quer olhar mais de perto, olha só. São exemplos de atos até então praticados. Porte legal de arma de fogo. Eu atirei em você, mas eu desisti. Eu respondo por esse porte legal. Eu respondo pelo disparo. Eu respondo por entrar na sua casa. Tá bom, professor? O que mais? Violação de domicílio. Entrei na sua casa. Olha só. Entrei na sua casa para te matar. Desisti de te matar. Respondo pela violação, que é o ato até então praticado. Peculiaridades, meu filho. Quais são os crimes que não admitem tentativa? Chupão. Mais crimes de obstáculo. Mais crimes de perigo abstrato, mais contravenção penal, mais crimes condicionados. Professor, foi longe, hein? Então, chupão, crimes culposos. Como é que eu vou tentar praticar algo sem querer? Crimes habituais, aqueles que dependem da prática habitual de um determinado comportamento para que ocorra. Então, não tem como. Se eu estou presenciando você praticando curanderismo, estou praticando isso agora. Eu não estou praticando o seu hábito, não estou presenciando o seu hábito. Unissubsistente, aqueles que ocorrem a partir de um comportamento. Pré-ter doloso, não tem como. Se é pré-ter doloso, olha para mim. Pré-ter doloso é aquele onde eu tenho um comportamento inicial doloso. Preste atenção. Vou lá e dou um murro em você querendo te machucar. Mas você morre. Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. A morte foi culposa ou dolosa? Foi culposa. Crime culposo admite tentativa? Não. Então, fácil. Então, volta mais. Crimes de atentado, já expliquei para você o que era. E omissivos próprios. Omissão de socorro. Tenta omitir socorro. Chega perto, vê o acidente, aproxima e para. Aproxima e para. Tem como? Ou você ajuda e não omite socorro, ou você não ajuda e omite socorro. Então não tem tentativa. Chegamos ao final. Espero que vocês estejam contentes com a aula. Espero que tenham aprendido. É isso aí. Sigam o nosso canal, tá? Canal do YouTube, canal do Ciferman, e compartilhem com seus amigos para que eu continue fazendo aulas desse quilate, tá? Eu preciso que você aperte aí na notificação, que você divulgue aos seus amigos que estudam e em geral. É isso aí. Arrebenta.